Anderson Monteiro, bom dia, obrigado pela sua presença aí. Outras pessoas que estiverem nos acompanhando aqui, bom dia. Nossa transmissão hoje está indo agora só no Instagram, mas depois ela vai estar no nosso canal no YouTube. Eu gostaria de começar a trocar uma ideia aqui sobre um lance que é o seguinte. Eu tenho um amigo que é feríssimo, preparadíssimo, o cara é muito bom, o Demerval Franco. Ele publicou um artigo no LinkedIn em que ele estava refletindo sobre o Bruce da banda Iron Maiden e ele coletou 2 artigos que comentavam sobre o lado empreendedor do Bruce. E realmente eu fiquei impressionado, assim, achei bacana porque coincidiu com muitas coisas que a gente conversa aqui. Primeiro assim, o cara é um líder de uma banda de rock clássico, super bem sucedido, é piloto de um Boeing jumbo, gigante, que leva não sei quantas toneladas de equipamento, mais familiares, mais não sei quem e tal. Esse cara, ele tem algumas atividades aí esportivas, é um cervejeiro, eles produzem cerveja, tem os produtos da banda, então tudo é tocado com muito sucesso. E ele tem algumas coisas legais nesses artigos, ele comenta, eu acho que para o nosso olhar aqui, a chave é ele dizer o seguinte: eu odeio clientes, eu adoro fãs. E aí ele fala assim, pô, ninguém sai para assistir um show da gente com a postura de cliente. Ninguém vai atravessar um local, atravessar um lamaceiro, encarar uma chuva, encarar alguma coisa assim, um engarrafamento, né, como cliente. Nenhum cliente se dispõe a fazer isso. Fã se dispõe. Então, assim, a grande aula que ele dá é a que todo mundo aí anda dizendo, que é o seguinte: transforme seus clientes em fã. Os fãs, eles são capazes de tudo, porque eles consomem, porque eles vibram e eles recomendam, né? Agora, a questão é, como é que eu transformo um cara em fã? Então, são algumas atitudes que precisam ser feitas. E aí, eu queria registrar esse trabalho bacana do Demerval Franco aí no LinkedIn, dizer que isso vai ser um assunto da gente daqui a pouco, né? Mas a gente vai abrir esse papo nosso de hoje com uma abordagem que também é muito relevante, cada vez mais relevante, que é sobre colaboradores, executivos, equipe, backstage das empresas, de várias áreas. Todo mundo saindo para fazer cursos, saem desses cursos empolgados e chegam na empresa no ponto de fazerem acontecer, no ponto de ter o seu melhor a serviço daqueles objetivos. Eu gravei um vídeo um dia desses em que a gente comentava alguma coisa sobre isso e aí a minha ponderação foi a seguinte: o mundo é VUCA. Essa palavra já está ficando até meio, se a gente pensar em modinha, já está ficando meio para trás. Mas vamos lá. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. É natural que as pessoas se sintam um tanto perdidas nisso aí, profissional e pessoalmente. Então são angústias pessoais, que profissão que eu escolho, o que é ser feliz, o que é ser, o que é ter, como é que eu equilibro isso. Essas perguntas vão se acumulando e se você recebe algo que possa te ajudar a centrar a sua vida, você pode se tornar um ser humano mais produtivo. Então o mercado abriu os braços para um segmento que é próspero, que é bem sucedido e que é muito eficaz, que é o dos cursos. Eu divido em 2 grandes linhas. Tem aqueles cursos que são sobre gestão específica do ponto de vista de conteúdo, de estratégias de gestão, e tem aqueles voltados para o empoderamento do indivíduo, para a descoberta de suas forças, para o seu potencial ser jogado para cima, ele se sentir mais preparado para tocar seus projetos, os pessoais e os profissionais. Agora, onde que eu vejo que o bicho pega
Não é que o bicho pega, mas onde eu acho que tem uma característica interessante. Ora, quando você sai desses cursos, quando você pega essa dose, essa injeção de ônibus, essa convicção de que você tem poderes maiores do que os que você pensava, você tem força de vontade maior do que você pensava, você tem determinação, você tem um monte de qualidade que estava adormecida e de repente alguém teve uma técnica de te despertar isso aí, te empolgar e te jogar numa arena com muito mais disposição. Aí você volta para a empresa. E o que você encontra em 90% das empresas? Você encontra a mesmice comportamental que faz com que haja um gap gigantesco entre a sua realidade profissional agora, motivada, e a realidade da empresa que está lá paradona, que está lá perdida, que está lá com as velhas estratégias de conquista de mercado, de retenção de consumidor. Esse descompasso faz com que você chegue na empresa com determinado gás, em pouco tempo você pode se frustrar, pode ficar não tão empolgado e rapidamente você vai pensar em sair para pegar outros espaços que sejam mais adequados a esse novo gás que você está dando para a sua vida. Bom, por que acontece isso na maioria das empresas? Eu tenho um raciocínio que é fruto da minha formação como publicitário. Só para lembrar, passei por algumas das maiores agências de propaganda do mundo, passei pela TV Globo no Rio, andei tocando projetos muito interessantes que faziam com que eu saísse apenas da posição de um cara de criação e eu fosse focando em outras coisas que eu chamava de estratégia, que é o briefing, que é o sonho das agências de propaganda. Eu sentia que as empresas não entregavam esse briefing zero, essa matriz que vai influenciar a qualidade da comunicação, não importa a razão daquela comunicação, se é uma data, se é um aniversário, se é uma promoção, ok. Mas não vinha algo mais concreto para ser badalado ali. Então o que eu comecei a perceber? Que aí eu acho que é onde entra esse paradoxo, esse desconforto entre o executivo que sai de um curso que sai de uma jornada de coach bem sucedida para a cabeça dele ficar a mil, e essa empresa paradona aqui, que é onde ele não vai conseguir produzir tudo. Essa empresa paradona, ela, a meu ver, ela é fruto de uma cultura de mais de 100 anos de empresas cuidando de imagem de uma determinada forma. Qual? O marketing cuidava de ações de comunicação de imagem, ações de comunicação, de construção de imagem. Isso era suficiente. Esse mundo mudou. Eu já tenho outros vídeos gravados lá no site do Cresça e Apareça. Esse mundo mudou de uma forma gigantesca. Hoje não dá mais para ficar cuidando da imagem como se cuidava. Ela continua sendo um dos maiores patrimônios da empresa, ela continua sendo a responsável pela atração de novos clientes, que é uma necessidade permanente de qualquer negócio. Agora, o que acontece quando você não enxerga a forma de construir imagem? Você não mexe na estrutura da empresa, porque hoje o que está sendo cobrado se eu tenho uma imagem, eu como de uma empresa na minha cabeça, e essa imagem me empolga para ir até lá, eu, enquanto cidadão, enquanto consumidor, eu quero chegar lá e encontrar o equivalente. O que isso significa? Que o colaborador na forma de me atender, o produto como ele é criado e produzido, o serviço como ele é entregue, isso tudo tem que estar equivalente, conceitualmente pertinente ao que a imagem me vendeu. Então, assim, as empresas estão aí conectadas. Precisamos nos atualizar, vamos mandar nossos executivos para fazer um curso ali, vamos mandar para isso, vamos mandar para aquilo, tem um fim de semana bacana no hotel na Serra que vai empoderar todo mundo e tal. Faz isso, mas não mexe nela mesma. Então, assim, a empresa fica sem uma identidade adequada a esses novos colaboradores e muito menos ainda adequada às demandas desses novos consumidores. Então, assim, resumo dessa história para mim, eu não consigo enxergar que seja viável
que otimize o tanto que poderia otimizar, os caras saírem para fazer esses cursos e eles voltarem para uma empresa que está igual. A empresa precisa se definir, precisa deixar claro para todo mundo com quem ela interage o que ela é, como ela põe em prática o que ela decidiu ser, e aí sim, estrategicamente, o marketing pega isso tudo, elabora um belo plano, convida suas agências, passa um briefing baseado naquelas atitudes e isso passa a ser um inspirador da comunicação. Aí o ciclo inteiro está fechado. Esse carinha aqui, ele vai lá para o curso, opa, o Henrique está me avisando aqui que estamos no canal no YouTube também. Maravilha, a tecnologia funcionando a favor aí da gente ficar trocando ideia, da gente brincar. Pessoal, olha, estou conversando aqui sobre esse assunto e aí quem quiser pode ir mandando suas perguntas que o Henrique vai... Você pode fazer isso para mim? Me dizer quem está perguntando o quê? Bacana, beleza. Então a participação aí está aberta. Por favor, mate sua curiosidade, porque esse assunto ele é novo. Ele é ainda confuso na maioria, na cabeça da maioria das pessoas. E aí eu não me canso de insistir em esclarecer o que é identidade e o que é imagem e onde a identidade está cada vez mais importante para formar uma imagem bacana, uma imagem legal. Então, assim, a gente acaba percebendo o seguinte, voltando à questão dos colaboradores que estão aí procurando sua evolução pessoal e profissional e as empresas estão ficando para trás nessa história. Elas precisam correr atrás disso, precisam chegar junto, criar um ambiente propício para essas pessoas colocarem em prática aquilo que elas, aquela energia que elas receberam. Então, assim, para a gente não ficar aí com um exército de empoderados sem retaguarda, as empresas precisam apostar nisso, sair dessa cultura de cuidar da imagem da forma como era feito antes e entrar nessa forma de adotar atitudes que são estratégicas, fundamentais para que a empresa atue da mesma forma como ela quer ser percebida. A identidade é a base, ela é a matriz de todos os comportamentos da empresa, todos. Então, assim, não tem muito como fugir. O Demerval Franco, esse amigo meu que eu citei no começo a respeito do artigo dele, elogiando de forma muito merecida, a meu ver, o líder da banda Iron Maiden, eu fico conversando muito com ele, porque ele é um cara ligado em RH, assim, tipo, Demerval, o RH tem um papel importantíssimo para a implantação de uma identidade. Eu continuo defendendo que mesmo as agências de propaganda, as online e as offline, mesmo os profissionais de marketing não tendo recebido na sua formação e nem na sua prática no cotidiano cobranças com relação à definição de identidade, para mim são as pessoas mais adequadas para atender a essa demanda que está sendo cada vez maior. Porque são as pessoas mais conectadas com as tendências de comportamento do consumidor, com as tendências de comportamento das empresas. E aí, encontrar um nicho em que a empresa possa se colocar dentro do segmento em que ela atua de uma forma exclusiva para que ela seja percebida, fidelizada, gere encantamento e gere recomendações através de uma identidade que ela optou. Eu acho que esses profissionais são os mais indicados. E eu digo para o Demerval assim, o pessoal do RH, alguns eu tenho visto em alguns eventos, eles têm uma cabeça que também enxergam muito isso. Então o RH ele vai ultrapassar essa área de atuação em RH e vai pensar estrategicamente um pouco mais. Como é que eu mantenho pessoas engajadas, empolgadas, felizes, se eu não tenho algo definido pela empresa para que essas pessoas adotem, comprem, se empolguem e comecem a respirar de verdade esse tipo de coisa. Esse respirar de verdade, ele requer definição de estratégia, definição de treinamento, aplicação de treinamento, eventos que façam com que as pessoas respirem e incorporem essa maneira de ser da empresa.
Esse é o desafio da identidade. As vantagens são inúmeras, inúmeras, você tem um monte. Agora, os desafios eles ficam por conta... Eu acho que o desafio de definir, ele requer uma estratégia. O Cresce e Apareça tem esse passo a passo. Esse aí é um desafio bacana, legal, viável. O mais trabalhoso, eu acho, e a empresa não tem como fugir disso, porque não tem refresco. O mais trabalhoso é implantar e isso se transformar em cultura de verdade. 2 anos, 3 anos, é um processo. Mas esse processo ele pode ser rastreado, podem ser montados indicadores de sucesso de cada passo que está sendo dado em cada público com quem a empresa interage. É mais ou menos por aí, assim, essa história de otimizar se as pessoas estão buscando nesses cursos, nesses workshops, nesses eventos, como se tornarem melhor profissionais, como se tornar melhores pessoas, as empresas vão ter que pensar em como se tornar melhores. A meu ver, isso começa com uma identidade. Henrique, temos algum curioso aí querendo saber de alguma coisa? Ninguém, está todo mundo deixando eu falar calado aqui, ou falar sozinho aqui, então tá bom, vamos lá. O que eu sugiro que se faça numa hora dessas? Se você está aí e é colaborador de uma empresa, você pode sugerir que essa empresa, para os seus gestores, que essa empresa reflita sobre essa questão de se definir, de ter essa identidade. Sugiro algo bacana. Acesse o Cresce e Apareça, cresceapareça.com, faça um cadastro pequeno na versão free, e o slogan dessa versão ele é free para o seu bolso, mas é full para a sua mente, porque lá tem tudo o que, ou você já está sabendo disso, já está me acompanhando aqui, ou o gestor, o dono da empresa, precisa saber a respeito, das vantagens econômicas e institucionais que uma identidade tem. Outro, o porquê da identidade está se tornando cada vez mais tão fundamental para que se construa uma imagem e a empresa capitalize todas essas vantagens que eu listei lá. E terceiro, como é que é o Cresce e Apareça em si, o passo a passo. Tem um pequeno clipe lá que mostra trechos de todos os módulos que dá uma ideia bacana de como é que é o produto. O Cresce e Apareça Free é uma boa oportunidade de você conhecer o assunto, conhecer como é que se faz e conhecer suas vantagens, sem desembolsar um tostão. Isso aí é bacana, isso é legal. Isso é uma coisa boa. Aí eu queria depois voltar para... Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre esse assunto específico, esse descompasso entre o preparo do indivíduo e o preparo da empresa, e como a empresa precisa correr atrás para otimizar essa energia toda que esse indivíduo tem, está aí aberto, está lá. Mas eu queria mudar um pouco o assunto agora e voltar para a questão da frase do Bruce, que era a seguinte, quando ele falou, eu odeio clientes, eu amo fãs. Então, assim, por que de repente a gente começa a falar, e esse assunto de transforma seus clientes em fãs, ele não é uma novidade, já se fala disso há algum tempo. Por que isso está sendo algo assim tão demandado? É porque, na verdade, está cada vez mais evidente que temos uma super oferta de produtos e serviços, todos muito, muito, muito parecidos. As diferenças entre um e outro, elas podem gerar alguma opção, mas as diferenças entre os locais onde esses produtos e serviços são ofertados não são tão relevantes. Então o consumidor tem trocentas opções. Como é que ele vai escolher a sua empresa? Como é que ele vai comprar justamente com você, vai voltar e vai te recomendar? É se você agregar algum valor. Aí entra uma relação, esse cara deixa de ser cliente. Porque o cliente tem uma relação fria. Para que ele volte, para que ele se empolgue, para que ele te recomende, ele tem que ser um admirador. Por mais pragmático que o empreendedor seja, por mais frio na questão de, o meu negócio é vender, eu estou aqui para ganhar dinheiro, não sei o que e tal,
ele tem que considerar que o outro, o cara que traz o dinheiro para ele, o cara que faz o lucro dele, esse cara, ele não se move com esse mesmo olhar dele. Ele se move por emoção. Ele se move curtindo a ideia de comprar algo que lhe dê prazer. Porque senão ele compra no outro, ou no outro, ou no outro, ou outro. Ele não cria relação de fidelidade com ninguém, não quer saber de nada, ele vai comprando aquilo. E se o cara disser, mas é o mesmo produto? Não, não é o mesmo produto, não. É o produto de um fabricante, o produto de outro fabricante, de outro. As opções estão todas aí. Quer dizer, então assim, a probabilidade de você, se você quer pensar só curtíssimo prazo, venda, ok. Você pode até se dar o luxo de não pensar em implantar algo mais duradouro, mais longo, que é o caso da identidade, para construir imagem também. Mas então o curto prazo é isso. Aí é aquela história de você falar com o desejo imediato do cara, não com o aspiracional. Mas se você quer construir uma relação mais duradoura, você quer manter um banco de dados de clientes legais e você quer ir conquistando novos baseado nessa ambiência, nesse clima, nesse astral, aí você tem que pensar mesmo a identidade. Não tem muito como fugir. Henrique, você quer falar alguma coisa comigo? Não. Está tudo bem? Tempo? Estamos já com o tempo esgotado? Não. 22 minutos agora. Estamos com 22 minutos de conversa. Beleza. Então, vamos lá. Sobre a questão dos fãs, tem esse artigo, assim, só para citar coisas recentes. Meu amigo Demerval Franco aí, com esse artigo no LinkedIn, e tem o Celso Loduca, que foi o publicitário da Loduca e Associados, que sacou a ideia da Casa do Saber, que é um portal bacana para você ver, tem muitas coisas legais lá em cima de filosofia. Então, ele publicou lá recentemente um material sobre a diferença de valor entre você conquistar um cliente e você manter um cliente. É muito mais caro você conquistar um cliente. Por que é muito mais caro? Porque você não tem nada te favorecendo dos clientes já conquistados, contribuindo para que venham novos clientes. Essa relação é interessante, porque você fala, ninguém é fiel, ninguém é não sei o que tal, mas não. Existe uma média de relacionamento que é construído quando existe emoção envolvida no meio. Em todos os locais é assim. Em todas as áreas, em todos os ambientes, essa parte emocional ela tem um peso e ela determina comportamentos. Então, assim, tem como a gente em algum momento tirar esse lado, mas não dá para ficar permanentemente assim. Tem que ter algo significativo fortalecendo essa relação. Ela não é só financeira, ela é emocional. E aí, os clientes estão cada vez mais partindo para isso, em todas as áreas. Eu estava conversando um dia desses com uma amiga minha, jornalista do Rio, muito preparada, Selmar Turano, queridíssima. A gente estava trocando umas ideias sobre a questão do comportamento das pessoas. Vamos esclarecer, eu vou chamar de pessoas, porque essas pessoas enquanto cidadão, essas pessoas enquanto consumidor. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: primeiro, elas estão no mercado atuando de forma mais rápida, pressionando as empresas, do que como cidadãs atuando junto, por exemplo, à classe política, cobrando do Estado soluções efetivas para as coisas que eles deviam fazer com o imposto que cobra de todo mundo. Mas isso é um processo. Esse empoderamento está acontecendo cada vez mais nessas áreas todas. Você veja que algumas empresas pressionam governos para atender a demanda de seus consumidores. Uma palestra que eu fiz há algum tempo atrás, eu apresentei alguns vídeos da Jeans Diesel, da cerveja Corona, que são produtos. Jeans é um produto um pouco mais sofisticado, Corona é um produto bem mais popular, muito mais escala do que o Jeans Diesel, mas os dois se posicionando na época contra a ideia do muro separando o México dos Estados Unidos. O tema da campanha da Diesel era faça amor, não faça muros. E o tema da cerveja Corona era desfronteiriza-te. Quer dizer, as empresas, elas peitaram um projeto na época, um candidato de governo de uma nação
com a sua importância global, né, em respeito, peitaram essa proposta de governo em respeito ao desejo médio dos seus consumidores. Quer dizer, as empresas estão percebendo que os consumidores é quem realmente determinam, é o dinheiro deles, é o cara que compra uma cerveja, milhões comprando aquela cerveja que vão garantir a remuneração deles, a sobrevivência da empresa, o reinvestimento, o lucro, tudo. Então, assim, em alguma hora esses consumidores estão começando a perceber que eles têm esse poder. E as empresas estão sendo sábias, elas estão correndo atrás, chegando junto. Tem trocentos exemplos bacanas de empresas fazendo isso. Isso significa, em algum momento, construir uma identidade e colocar isso em prática, porque nas demandas desse novo perfil de consumidor, o que existe de rigor na escolha da empresa é a imagem que essa empresa me passa, eu tenho que encontrar nos meus contatos com ela, ou online ou presencial. É necessário que eu me relacione com essa empresa nos dois aspectos. Tem que ser igual. Então, assim, a identidade, ela realmente é cada vez mais o marco zero, o briefing zero, para que a empresa espalhe para todo mundo como que ela quer ser. Essas pessoas, geralmente, quando uma empresa define isso, ela define isso de forma nobre, porque ela vai pesquisar quais são os desejos aspiracionais das pessoas. Nesses desejos aspiracionais você só tem coisa boa, não tem ninguém querendo coisa cara, coisa vagabunda, empresa com falta de ética, contaminando o planeta, ninguém, todo mundo quer coisa bacana, coisa legal. Então a empresa acaba sendo nobre na definição da identidade, isso empolga as pessoas. Eu gravei um vídeo um dia desses falando sobre duas empresas do estado do Ceará que são legais, uma atua no Nordeste e a outra, que é a Forte Brasil, cartões, e outra é novinha, é um aplicativo, o Mercadap. Dois exemplos de atitude que eles tiveram de encantamento de consumidor e assim, como isso influencia a plateia de executivos, de profissionais que quer saber como é que tem que se comportar dentro da empresa. Quer dizer, o cara vai com um olhar que não é de consumidor, é um olhar de profissional, como é que eu tenho que atuar, como é que a empresa tem que ter resultado e tal, e acaba se encantando com isso. De novo aí o Bruce, o líder da banda, quando ele comenta, as pessoas não são fãs de software, são fãs de pessoas, são fãs de ideias, são fãs de comportamento. Então é isso aí, por mais que você aplique tecnologia, por mais que você faça qualquer coisa que venha com robôs atuando, as pessoas vão achar bacana, vão elogiar porque faz parte, porque facilita, porque contribui com muita coisa bacana. Mas o lado do olho no olho, o lado do gesto é o que vai encantar mais. Isso aí é perceptível no comportamento do consumidor e no comportamento da plateia executiva, que está lá naquele momento de evento discutindo performance empresarial, performance individual, mas discutindo produtividade, geração de resultados. E nessa hora, o lado humano também tem o seu peso. Henrique, você está me mostrando hora? É isso? Ok. Pessoal, é o seguinte, olha, a gente está encerrando hoje aqui esse nosso papo. Quero agradecer aí quem está aí, vai estar no nosso canal no YouTube e a gente vai continuar conversando, levantando essa bandeira de que as empresas podem ser como seus consumidores desejam, e consumidores desejam empresas mais legais, melhores. O lucro, ele sai da conotação de esperteza e passa para a conotação de mérito. Lucro é mérito. A empresa tem que ter o seu lucro de forma meritória e o consumidor tem que ter o seu desejo atendido. Ele é o cara que financia o lucro da empresa. O equilíbrio disso, para mim, ele surge quando a compreensão da identidade bate e você começa a fazer isso aí. E eu faço uma recomendação final aí. Não esqueça de recomendar o cresceapareça.com para as pessoas acessarem a versão free. Se você ainda não viu, veja, é bacana, é legal, tem coisas interessantes ali. É um conhecimento que eu acho que vai impulsionar alguma coisa positiva nessa história profissional sua. Então aí, bom dia para todo mundo, boa quarta-feira e até o próximo encontro aí. Valeu, muito obrigado.